Eu vou contar algo muito sincero pra vocês, que é... Eu muitas vezes me forço a gravar vídeo pra vocês. Vídeos esses que ninguém pediu e ninguém tá muito a fim de ver. No entanto, eu me forço constantemente a gravar esses vídeos aqui. Minha pergunta é... Se você já sabe que praticamente ninguém vai ver esses vídeos e você só tá aqui como um grande idiota expondo seus pensamentos, por que que então você se força muitas vezes a gravar esses vídeos? Bom, eu acho que falta sinceridade no mundo, claro, falta autenticidade na internet, óbvio. No entanto, tem dois motivos principais. Além daqueles motivos básicos que o objetivo desse canal, por exemplo, que é criar um canal de comunicação e diálogo para com as pessoas, para que eu possa expor as minhas ideias e receber o feedback de vocês. Cara, esse daí é o motivo mais básico do mundo, tá? Mas tem dois motivos principais de eu ter criado e de eu estar me forçando a fazer pelo menos um vídeo todo sábado, às vezes 2 vídeos por semana. E a verdade, primeiro motivo é que todos nós temos uma tendência a nos forçar a fazer aquilo que é bom. Se você nunca ouviu falar no conceito de entropia, um conceito da física que mostra o quanto um sistema está cada vez mais próximo de ficar em direção ao caos. E eu acho que a humanidade como um todo, ela é moralmente, basicamente ruim por natureza. Eu sou totalmente contra Rousseau ou esses outros caras que acreditam no bom selvagem. Não. Eu acredito que a humanidade é ruim, é moralmente ruim por natureza, tá? E se somos todos moral, emocional e espiritualmente ruins por natureza, significa que a maior parte de nós tem a tendência a se mover na direção caótica da vida. A se mover na direção daquilo que não necessariamente é bom para cada um de nós. Por causa disso, eu muitas vezes me forço, nem que seja por 5 minutos, a botar a bunda na cadeira, ligar essa câmera aqui e começar a falar para a câmera. Porque a minha tendência, assim como a sua, é de fazer aquilo que é ruim, é de ser preguiçoso, é de deitar aqui nessa cama atrás de mim e ficar o dia todo jogando ou vendo TikTok ou vendo pornografia, alguma merda dessas, cara. A nossa tendência é a gente, que nem aqueles vídeos italianos, é a gente estragar o nosso cérebro, é a gente apodrecer o nosso cérebro. Ah, porque o mundo de hoje é muito fácil. Cara, é verdade, tá? Eu sei que isso virou já jargão. Mas é verdade, o mundo hoje ele é feito para que você tenha tudo muito rápido, tudo muito fácil, e aí você fica preguiçoso. Então, ainda mais quando você já tem dinheiro, que não é meu caso, graças a Deus. Então, nesse sentido, graças a Deus, porque eu tenho que me obrigar a correr atrás daquilo que é meu, a correr atrás de um emprego melhor, de abrir uma empresa, de criar conteúdo aqui nessa plataforma. E assim eu consigo, fazer alguma coisa para que eu possa ou expandir minha consciência, ou expandir meu círculo de amigos, ou vender alguma coisa. Então, a primeira grande questão é que eu me obrigo a sentar aqui para evitar aquela entropia que a gente falou lá atrás, aquela tendência humana de ir para sistemas pouco ordenados, ou como eu gosto de dizer, de ser ruim por natureza. Para evitar essa maldade, essa preguiça, esses sentimentos negativos, eu venho aqui, sento a bunda nessa cadeira e começo a falar para a câmera. E o segundo motivo pelo qual eu me obrigo a sentar aqui nessa cadeira e falar com vocês é que isso daqui simplesmente oxigena o meu cérebro. Por exemplo, eu tenho o Omigo, o OmiTV instalados aqui no meu computador. Eu sei que a chance de eu achar alguém para poder compartilhar esse tipo de ideia aqui é muito baixa lá. Eu tenho pessoas no meu trabalho. Eu tenho pessoas em ambientes espirituais. Eu tenho pessoas na minha família. A chance de eu conseguir sentar e ter esse tipo de conversa que eu estou expondo aqui para com vocês é muito pequena. A chance de eu virar no bebedouro e falar, cara, o que você tem feito? Como é que está o seu sistema de organização
para que você consiga chegar do ponto A ao ponto B, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal? Ou então, que tipo de conversa que você teve recente deixou você emocionado? Ou então, cara, quando foi a última vez que você se superou física, ou emocional, ou intelectual, ou espiritualmente? Ou então, o que você pode mudar na sua rotina? Ou que tipo de feedback você pode dar acerca da minha rotina para que a gente seja cada vez mais eficaz? Sabe, esse não é o tipo de papo que você vai bater no cafezinho na copa do trabalho às 11h30 da manhã com o José Cleison, que tem 52 anos, 2 divórcios, 5 filhos, pensão para pagar. Você não vai ter esse tipo de conversa na copa do trabalho. Por isso que, para poder oxigenar a minha cabeça, para eu poder falar algumas verdades da vida que eu acredito que precisam ser ditas, eu venho aqui, eu sento a bunda nessa cadeira e eu falo. Até porque uma coisa que eu me lembro que eu falei com um amigo meu quando eu comecei esse canal, cara, ninguém vai falar as coisas da forma como você fala. Ah, porque o Podpah, ele fala de uma forma parecida com aquilo que eu diria. Eu chegaria, sentaria, conversaria com o Max Verstappen falando tamo competindo. Ou então eu faria o tipo de pergunta que o Serjão dos Foguetes faz para os convidados dele. Ou eu bateria o tipo de papo no modelo do Igor, um cara que, poxa, bate papo ali daquele jeitão carioca dele, mas que mesmo assim ele consegue levar a conversa até para pontos um pouco mais complexos às vezes, ou extraindo boas perguntas de seus convidados, como foi, por exemplo, o caso da entrevista dele com o Bolsonaro. Não lembro qual delas que ele fez. Na verdade, acho que todas as entrevistas do Igor com o Bolsonaro foram boas. Mas o ponto é, ninguém na internet vai fazer o nível de exposição, o tipo de exposição, da mesma forma que você faz na sua vida. E assim, oratória sempre foi alguma coisa que eu tive como estruturar, como pensar, como raciocinar, como fazer. Dizem que o maior medo irracional da humanidade, porque a humanidade só tem 2 medos racionais, né, que são a altura, eu não vou lembrar o segundo agora, fugiu da minha cabeça, mas o que eu quero dizer é que o medo de falar em público não é um medo racional. No entanto, ele é dizem até que ele é maior do que o medo da morte, né? Deixa eu botar aqui que eu estou de frente pro computador. Vamos perguntar aqui pro ChatGPT. Deixa eu pegar aqui essa bagaça e perguntar aqui para ele. O medo da morte é maior ou menor do que o medo de falar em público? Eu me lembro que eu tinha visto isso em algum livro, eu acho que foi Originais do Adam Grant. Medo de falar em público. Gente, aqui eu não tenho editor não, então é na cara e na coragem, tô nem aí. Vamos lá, estamos competindo. Isso, aqui tá dizendo, estatísticas dos Estados Unidos e outros países ocidentais, falar em público, glossofobia, constantemente um dos medos mais comuns. Em ranking de maiores medos, falar em público, morte, altura, aranhas e situações financeiras. Cara, falar em público é o maior medo. Não é que ele é pior do que o medo da morte. Ele é o maior medo que existe. E eu tô chocado que o maior medo da humanidade, né, pelo menos aqui no mundo ocidental, e eu nunca tive medo de falar em público. Eu, inclusive, lembro de um episódio em que eu tava no 2º ano, no auge da minha timidez, e eu me recusei a fazer trabalho com outras pessoas. Eu falei, professor, eu vou ser bem honesto contigo. Eu ainda acho melhor eu ir pra frente daquele quadro e apresentar esse trabalho sozinho do que trabalhar com outras pessoas. Posso fazer sozinho? Até porque o número de pessoas que tinha na turma não dava pelo número de grupos que ele tinha feito. Aí ele falou, tá bom, pode fazer sozinho. Fui a última pessoa a apresentar, deixei todo mundo na minha frente.
E aí eu tinha que fazer lá um trabalho sobre alguma figura cultural relevante da Espanha. Ele me deu lá um político, não lembro agora se ele era mexicano ou espanhol, só me lembro que ele me deu um político lá e eu fiz o trabalho. Eu apresentei, sem problema nenhum, sem travar em momento algum, falei da vida, da biografia e das atitudes que aquele político tinha tomado lá no partido dele no começo dos anos 2000. Pronto. Então, assim, esses são os dois principais motivos de eu vir aqui e sentar com vocês. Eu não posso deixar minha cabeça cair na direção do caos e da depressão e da tristeza e da ansiedade e de uma série de emoções ruins, ao mesmo tempo que eu sei que ninguém vai fazer isso daqui que eu tô fazendo agora por mim. Podem ter muitos caras geniais aí nessa vida ensinando muita coisa. Ninguém vai fazer isso do jeito que eu faço. Pode parecer arrogante da minha parte, mas ninguém vai fazer as coisas do jeito que você faz.